Essa é a minha avaliação. Deputado, pelo que eu entendi, o senhor é a favor de uma união aí das forças, não só de esquerda, mas de centro-esquerda, progressistas, democráticas, para garantir a derrota do presidente Jair Bolsonaro. Essa união, o senhor disse que Ciro é muito bom, mas está enfrentando dificuldades. O senhor defende que essa união se dê em torno de que candidato? O ex-presidente Lula? Não seria isso, Ítalo. Eu acho que, assim, todos os partidos, né, deveriam, principalmente as lideranças nacionais, deveriam sentar e dialogar no sentido dessa coalizão de forças, para que viessem a definir quem vai ser o candidato à presidência da República, quem vai ser o vice. Então, isso são diálogos que devem acontecer ainda, né? Nós temos aí 6 meses, mais ou menos, para o processo eleitoral. Muita coisa ainda vai acontecer. Acredito que muitos diálogos, assim como nós estamos tendo, quando eu digo nós, eu estou falando aqui do meu partido, do PSB, nós estamos tendo aí também com o PT. Não está descartado conversas com o PDT, essas conversas também acontecem. Então, está todo mundo pensando, né, nesse plano principal. Claro que, como eu falei, na minha opinião, a melhor opção para o Brasil seria o Ciro, né, mas nós temos que ver também a questão de afinamento político entre as siglas e a viabilidade de conseguir atingir, né, o objetivo maior, que é derrotar Bolsonaro. Érico? Deputado, esse cenário que é o que tem sido muito discutido, né, na perspectiva de o Geraldo Alckmin se filiar ao PSB e de ser vice do Lula. Quão encaminhado está isso? Como é que está essa conversa? Bom, nós partidos, né, PSB, PT, PCdoB, o PV também tem se inserido nas conversas, né, a nível nacional, estão dialogando nesse sentido, né, de uma força centro-esquerda progressista que possa formar essa musculatura para dar uma sustentabilidade maior ao início de um novo governo. Aqui nós estamos falando do Instituto da Federação, que pode vir a acontecer, como também pode vir a não acontecer. O ex-governador Geraldo Alckmin, de São Paulo, já tem conversado com o partido, com o PSB, já recebeu o convite formal para vir se filiar. Isso não quer dizer e nem vai atrelar obrigatoriamente a uma posição de vice, né, numa eventual chapa do ex-presidente Lula, mas que eu tenho certeza, na avaliação de todo o corpo do partido, de que a vinda do Geraldo Alckmin para o PSB seria uma aquisição importantíssima, como tantas outras que aconteceram nos últimos meses, né? O governador Flávio Dino também veio se integrar ao PSB, o deputado Marcelo Freixo, que vai ser candidato lá no Rio de Janeiro a governador, também está no PSB, a deputada Tabata Amaral, que também veio para o PSB. Então, o partido vem nesse crescimento de 2019 para cá, de atração de grandes lideranças de nível nacional, né, para que, eventualmente, a gente venha a encorpar e realmente trabalhar nessas posições de definição. Deputado, essa possível aliança entre o ex-governador Alckmin e o ex-presidente Lula, ela enfrenta algumas resistências, inclusive dentro do próprio PT, que acusam Alckmin de ter um projeto neoliberal, de ter defendido o impeachment da ex-presidente Dilma, de ser um risco, novo risco de golpe, caso o Lula seja reeleito. Isso por parte do PT. Tem resistências também no próprio PSB. Você citou o nome de uma delas, que é a deputada Tabata Amaral, ela que é contra, né, o apoio ao ex-presidente Lula. Como é que o senhor acha que essas divergências vão ser contornadas de modo a não provocar desgaste a uma chapa que oficialmente ainda nem existe? Esses diálogos estão acontecendo, né? Então, a questão de federação, de não federação, ela tem sido debatida entre a bancada de deputados do PSB, entre a direção nacional, entre a executiva nacional. Claro
tem opiniões contrárias, é natural dentro da política e dentro de um processo decisório, mas que tem tudo sido feito com bastante espírito democrático. Em que sentido? Fazemos reuniões da nossa bancada, são 32 deputados, de uma reunião que nós tivemos com 25 deputados presentes, né, a sua ampla maioria foi favorável a um diálogo com os partidos do nosso campo para poder afunilar para uma federação. Dentro dos presidentes estaduais de partido também houve uma maioria para que viesse a fazer esse afunilamento, né? Então, tudo isso leva em conta. Claro que a gente sabe que São Paulo tem um pouco mais, digamos assim, é um estado um pouco mais à direita, né? Mas que mesmo sendo um pouco mais à direita, não deixa de ser um celeiro também do PT, né? Do Partido dos Trabalhadores. Então, digamos assim, a força maior vem de lá. E tudo isso vai gerando essas inconsistências que precisam ser sentadas, dialogadas, e é isso que os partidos vêm fazendo nesses últimos dias, né? Nas últimas 2 semanas, nós tivemos algumas reuniões a respeito do assunto com o nosso presidente, Carlos Siqueira, com a presidente Gleisi Hoffmann, que é do PT. Na próxima semana, nós teremos mais rodadas de conversa, eu estarei indo para Brasília para participar desses encontros, desses diálogos, para que a gente realmente venha aparando as arestas, para que nós venhamos a ter esse grande arco de aliança em prol do nosso país, né? Que eu acho que é tudo o que todos os brasileiros querem e precisam nesse momento. Então, apesar de o senhor ter um reconhecimento em relação a Ciro, também não vai se colocar como uma barreira ou um problema para essa possível aliança entre Lula e Alckmin. Não, aqui, veja bem, aqui o PSB está dentro do arco de aliança, né, tanto do PDT como do PT. Nós temos digamos assim, uma situação privilegiada, porque estamos todos juntos dentro do mesmo objetivo. No plano nacional, existem algumas divergências, mas eu, particularmente, inclusive, já comuniquei à direção nacional do partido que em uma eventual aliança, uma eventual federação com o PT, eu continuarei votando no Ciro por convicções pessoais de que ele é a melhor opção para o Brasil. Bem, então, deputado, Oi, Érico. Não, o que eu queria saber, porque tem se colocado que um dos problemas que tem surgido nessa discussão é em relação aos estados, né? Me parece que Rio de Janeiro está encaminhado ao acordo para o PT apoiar a PSB, São Paulo tem as conversas, Pernambuco tem lá uma questão também encaminhada, Maranhão me parece que o Lula teria dito que talvez não tenha como apoiar, porque o nome hoje talvez vai se filiar ao PSB, mas o nome indicado pelo Dino é hoje do PSDB e tem esse problema, não sei como é que vai ficar. Como é que está essa questão dos estados e o quão difícil é desatar esse nó? Olha, Érico, eu posso afirmar que realmente existem alguns estados onde tem essa resistência maior, foi amplamente publicizado na mídia nacional, os estados em que ainda existem algum tipo de divergência que precisa ser trabalhada, né? E São Paulo, né, pelo capital econômico, pelo capital político, é um deles, né? Pernambuco, que é o equivalente nosso, digamos assim, nessa grossa comparação ao PDT no Ceará, então o Pernambuco também é muito caro ao PSB, né? E essas conversas, né, de resolução desses problemas, elas vão acontecer, e elas devem acontecer agora no mês de fevereiro. Essa reunião da próxima semana também é nesse sentido, né, na nossa reunião do partido, é nesse sentido de ir entendendo cada problema, cada particularidade de cada estado para a gente ir avançando. Pernambuco eu não acho que seja um problema para a gente, né? Eu acredito que o PT entende a história do PSB dentro do Pernambuco, não acredito que vai haver problemas.
Talvez vai existir problemas em São Paulo, porque existe o ex-governador, também Márcio França, né, que assumiu o governo por um tempo, que também almeja disputar. Né? Então, hoje, São Paulo é uma digamos, dos estados que é um pouco mais delicado, que precisa ser tratado. Né? Então, essas resoluções, esses ajustes que precisam ser tomados, eles vão estar sendo trabalhados nos próximos dias. Não só isso é empecilho para a geração da federação, mas a federação por si só, ela também, apesar de os partidos serem de conteúdos programáticos semelhantes, né, ela precisa de um regramento interno para funcionar, principalmente na tomada de processos decisórios. E essa redação, digamos assim, dessas regras, elas estão em fase de desenvolvimento para que os partidos que desejarem se confirmem e resolvam ingressar nessa federação. Então, não só as alianças estaduais, mas também existem essas definições de processo decisório, as regras de processo decisório que precisam ser definidas para deixar bem claro. Muitas decisões ainda a serem